Agora, uma coisa que eu queria entender mais assim de você, Diego. Quando a gente fala Diego, é um cara que é empreendedor também. Sim. Como que você começou e como que foi assim para você? Porque no Brasil tem um baita desafio empreender, né? A gente tem Sim. várias questões, né? Nem vou entrar em muitos detalhes. Mas como que foi para você? Porque eu entendo que empreender também é autoconhecimento, né? Você tem que estar muito seguro, muito confiante para se arriscar. Não é uma coisa fácil. Não é todo mundo que tem coragem. Você sai da zona de conforto, realmente. Olha, meu pai sempre trabalhou muito, minha família inteira, minha mãe, meus avós. Então já tinha esse exemplo dentro de casa. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Não era um trabalho, carga horária, etc. Mas eu entregava panfletos de supermercado todo domingo. E ali eu trabalhava das 7 da manhã até meio-dia, 1 hora. Num determinado bairro, a gente ia de casa em casa entregando o jornal da promoção, né? E para mim, acho que esse início foi fundamental. Porque não só em questão de trabalhar, mas já com 11 anos você tem uma mentalidade econômica, né? Eu gosto bastante do Pablo Marçal e ele está pegando muito pesado nisso, onde as escolas ensinam, mas não ensinam empreendedorismo, não ensinam você a mexer com dinheiro, a lidar com dinheiro. Gestão financeira. Gestão financeira, isso, essa é a palavra, obrigado. Tranquilo. Então, com os 11 anos eu comecei a ter isso, porque com os meus primeiros salários, é até engraçado, que parece que eu sou um espírito velho, né? Eu costumo dizer... Porque com 11 anos, você quer comprar o quê? Você quer comprar bala, chiclete. Sim. Eu comprei um videocassete de 4 cabeças. Então, por que uma criança de 11 anos quer um videocassete de 4 cabeças? Sei lá. Mas, enfim. Mas comprava jogos de videogame também. E aí, o trabalho em si já foi me conectando. Depois eu comecei a entregar panfleto em farol, né? Esse até é um episódio engraçado, sem entrar no mérito, né? Mas eu não sabia nem o que era. E quem me contratou era um tarólogo, vidente, alguma coisa assim. E no panfleto falava disso. E eu queria saber de entregar meu panfleto. Nem sabia o que era tarólogo, vidente, ou etc e tal. Conhecia muito pouco sobre qualquer religião. Eu entreguei para um senhor, acho que ele era evangélico. Certo. E ele ficou nervoso quando ele viu aquele panfleto. Só que ele não veio transmitir esse nervosismo para mim. Ele veio querer me ensinar que aquilo ali era uma coisa que não era legal, ele etc. Não concordava. E tal. Mas foi uma experiência engraçada. Depois eu comecei como office boy numa empresa de informática na região de Moema, aqui em São Paulo. Aí eu comecei como office boy. De office boy eu fui para técnico de informática e aprendi a mexer com o computador também. E aí, daí para frente, não parei mais, né? De office boy e técnico de informática, eu fui trabalhar no Hospital do Rim Hipertensão. Trabalhei lá 5 anos e meio. Tem uma cena também super engraçada, super jovem. Daí nós trabalhávamos com o jaleco, né? E transitávamos bastante ali na Borges Lagoa, entre o Hospital do Rim e o Hospital São Paulo, né? Que são, pode dizer, coligados. E uma vez, inexperiente, obviamente, começando, chamava escriturário do centro cirúrgico, me chamou pelo radinho e falou: olha, Diego, tem uma peça a ser entregue na Escola Paulista de Medicina. E eu falei, tá bom, vou aí pegar. Cheguei lá, tinha num saco azul, né, transparente, uma perna. Tinha um decapitado, tava lá a perna. Aí o escriturário também era novo, tinha um procedimento para carregar essa perna, obviamente, né? Só que ele era novo, nós não sabíamos, ele me deu, eu joguei a perna no ombro e saí na Borges Lagoa com a perna. Então você imagina um moleque de 18 anos, jaleco branco, num lugar onde só tem médico, além de tudo tem vários consultórios, com a perna, né? A pessoa olhava assim, nossa! Aí era de verdade a perna? Verdade, porque teve, acho que a decapitação, né? Porque teve que tirar, obviamente, de um paciente ou, sei lá, alguém que veio a óbito e foi levado para estudo, eu acredito, na Faculdade de Medicina. Aí quando eu cheguei a entregar lá, eu tomei uma bronca danada, né? Caraca. Poxa, eu não sabia. Ele falou, não pode, né? Não é assim, enfim. Mas foi super engraçado. E aí, nesse tempo, Elvis, foi onde eu acho que eu tive aquela virada de chave que todo mundo fala, né? Com 18 anos? 18, 20 anos. Porque o que me incomodava muito? Eu era uma pessoa muito ativa, eu queria fazer muito. E aquela pessoa que gostava de terminar as coisas, né? Isso é bom. E aí, o que acontece? Tem todo o perfil de profissional. E tinha uns que tinham outro ritmo. E aí, no meu íntimo,
poxa, talvez até algo, né, que não, de falta de entendimento, de maturidade, mas, pô, tô fazendo mais que o outro, etc e tal, e ganha a mesma coisa, ou o outro tem um privilégio a mais. Então eu falei, poxa, não tá legal aqui para mim, né? Você tava sempre incomodado, né? Você queria melhorar. Eu tô aqui e as oportunidades vai para outro, não vem para mim, às vezes você vai fazendo mais. Aí eu tive um entendimento de que se eu quero buscar a meritocracia e eu entendo que estou fazendo mais que o outro, e naquele ambiente não tá bom para mim, né? Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que mostrar que realmente eu sou. Então começou a dar vontade de empreender, de trabalhar para mim, porque aí o que eu fizesse eu receberia e não teria esse incômodo que era meu. As outras pessoas não tinham nada a ver com isso, né? E no começo você teve que intercalar a sua vida, vamos dizer assim, CLT com o seu empreendimento. Não. Eu fui na CLT, aí chegou um momento que me incomodava, sabe? Poxa, chegar 8 horas, bater cartão, meio-dia, sai, bate, volta. E eu falava, pô, eu faço meu trabalho, não preciso ter essa rotina de cartão ou de horários. Eu tenho que fazer o meu trabalho e entregar. Isso era meu. Virei a chave e larguei tudo, pedi as contas e fui buscar um profissional autônomo como corretor de imóveis. Não dei sorte, não fui um bom profissional. Todas as economias que eu tinha, eu gastei e não deu certo. Mas nessa oportunidade eu tive o conhecimento, o aprendizado de mexer com documentação de imóvel, de ter um pouco mais desse acesso, que me levou a trabalhar na BM Sua Casa, o Brasília Mortgage, um braço da Brasília Mortgage. Voltei a ser CLT, mas aí já na parte entre operacional e comercial. E essa parte comercial já me sustentava essa ânsia minha de resultado por trabalho feito, conquistado, né? Meritocracia. Não sei como que essa palavra se pega bem ou não, mas no meu entendimento. E aí foi onde foi a minha escola, que me trouxe até hoje. Eu já tenho 15 anos nesse mercado de crédito imobiliário. Sou um especialista. Claro que a gente não conhece tudo, porque também imobiliário não é igual tecnologia, né? Tecnologia vai mudando muito rápido. Atualizando. Mas cada matrícula de imóvel, cada área construída é diferente uma da outra. Não é tudo aquele, sabe, linha de produção. Então, tô 15 anos. Graças a Deus, foi essa mudança que me colocou, talvez, no ambiente que eu não decolei, que foi como corretagem. Aliás, eu atendo corretores, admiro muito, porque é uma profissão onde exige muito do profissional. Você tem que dominar, né? Sim. E eles acordam zerado, vamos dizer assim, né? E aí ele tem que sair, já tomou um café, pôs gasolina e já está devendo. E ele tem que conquistar o cliente, fazer a venda. É uma série de situações que profissionais que são bons nessa área hoje ganham muito bem, mas tem que se dedicar muito, né? Tem que ter... Então, admiro muito. Mas hoje eu atendo e tenho parceria com eles, né? E, para mim, o crédito imobiliário foi algo que me conquistou. Hoje, como eu falei, eu tenho 15 anos, tenho a minha empresa já há 8 anos. A diferença, eu trabalhei nos bancos, né? E vivo disso. E o plus entre largar realmente o CLT e montar a minha empresa foi justamente pela questão de, talvez, como eu posso dizer, a minha liberdade, sabe? De entregar o que eu preciso entregar. Ser valorizado. Ser valorizado e também ter a consciência no sentido de que eu tenho a responsabilidade do que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Só que, ao mesmo tempo, não precisa ter aquela rotina. Aquela rotina me incomodava, sabe? Talvez chegar a tal horário... Padrãozinho. Eu não consegui me manter nesse padrão. Eu queria fazer tudo que eu fazia, mas com a minha liberdade, no meu tempo. E outra... O empreendedor, eu entendo pelas 2 experiências que eu tive, trabalha muito mais, né? Sim. Principalmente quando você está no começo. Eu lembro que eu trabalhava de segunda a segunda. E como trabalhava no banco, eu trabalhava de segunda a sexta. Tinha VR, VA, participação dos lucros, coisas boas que poderiam me trazer... que traziam conforto. Segurança, né? Exatamente. Comodidade. E aí, quando eu saí dessa zona de conforto, comecei a trabalhar de segunda a segunda. Enfim. Mas você estava trabalhando... triste ou você estava trabalhando animado? Não, animado. Então, aí que tá, né, o ponto. Primeiro, que é o que eu falei, eu gosto muito do crédito imobiliário, de ser esse intermediador entre o cliente que está realizando seu sonho, seja do primeiro imóvel, seja de estar trocando o imóvel, fazendo upgrade, ou enfim. Então, isso já mexe muito comigo, sabe? Eu sinto uma satisfação muito grande em participar desse momento que, para mim, é tão especial. Quando
a pessoa conquista, né, o seu imóvel. É isso, cara. Realizando os sonhos das pessoas por um meio, né? Você estava fazendo intermédio nesse sonho, né? Porque as pessoas compram imóveis, né? Porque é um sonho, né? Muita gente ainda tem esse sonho no Brasil, Sim. que é um país bem desigual, tal. E as pessoas têm essa, cara, eu quero comprar minha casa, quero comprar, né? Tipo, às vezes até empreendimentos também, eu quero comprar para fazer meu negócio. Então Sim. tem sonho envolvido, né? Você trabalha com o sonho das pessoas. E nesse meio do caminho, entre até iniciar o processo e finalizar, tem um time que você lida com justamente com essa ansiedade, aquela família que a esposa está grávida, o neném vai nascer, então ela já quer entrar no imóvel para arrumar o quartinho da criança. Então são coisas que para mim são mágicas, sabe? Eu me esforço muito, eu faço sempre o meu melhor para que esse momento seja ainda mais especial. Muito massa. Tem a gente falou de livro no começo, aí eu acabei lembrando de outro agora, quando você falou disso. Muita gente tem medo de empreender porque, de fato, tem esses momentos difíceis, né? Tipo, você falou um exemplo, dando o exemplo do Diego, né? Ele falou que ele colocou todo o investimento dele, ficou sem investimento, né? E aí ele teve que ir do zero. Muita gente tem esse receio. Só que quando você também acha um caminho, parece que você olha para trás, né? Pelo que você está me falando, e fala, cara, é isso, porque você não encontra só o seu trabalho, você encontra um propósito. Sim. Você conecta as coisas, né? Então, lidar com os sonhos, né, das pessoas, tal. Cada um tem o seu propósito, óbvio, né? A gente está dando um exemplo do que aconteceu com o Diego. Mas é quando você acha isso, parece que você não está trabalhando como... Tipo, você trabalhava... Não é mais um trabalho. Não é mais um trabalho, né? Vira uma coisa de satisfação. Você acorda já, Sim. é isso. Então, muita gente tem esse medo, eu entendo, né? Até porque a gente tem muitas questões, né, que envolvem o país, assim, mas quando você consegue achar esse ponto, né, esse equilíbrio, acho que é o momento que você começa a ter outras reflexões, né? Você começa a ter outras visões sobre a vida. Sim. Não é só trabalhar, né? Mas e sim trabalhar por um propósito, fazer algo além, né, do trabalho. E romper essa barreira não é fácil, viu, Elvis? Porque é o que você falou, exige muito, né? Porque o que é mais fácil? Se eu estou num banco, deu algum problema nesse meio do caminho do financiamento, eu sou um funcionário, o problema vai ser do banco, vai ser do meu superior, etc. 13º. Eu posso passar ali, né, a bola. Uhum. Aqui não. Aqui a responsabilidade vem toda para mim, né? Sim. Então, é um desafio muito grande. Porque normalmente as pessoas buscam o mais fácil. Eu busquei muito tempo o mais fácil, né? É mais confortável, né? Você não se expõe, você está ali, está ganhando seu dinheirinho, tá legal, tá vivendo, né? Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Só que chega um determinado momento que talvez nós escolhemos, né? Não querer mais deixar a vida nos levar só e fazer algo como um propósito maior, né? E o livro, na verdade, eu acabei não comentando, mas o livro que eu lembrei foi aquele Ikigai, cara. Ikigai. Você já ouviu falar? Esse livro, ele fala muito sobre você encontrar o que você ama, o que você gosta, o que você acredita que você tem uma vocação e o que as pessoas precisam. E ele forma uma espécie de lótus, assim, no desenho. Uma lótus, aquela flor, né? Sim, a flor. E aí no meio vira o Ikigai, porque você conecta vocação, paixão, o que o mundo precisa e o que você gosta. E eu lembrei muito disso. Enquanto você estava falando, veio esse desenho do Ikigai. Quem não teve a oportunidade de ver, depois procura aí no Google, na internet, coloca lá Ikigai, que vocês vão ver pelo menos o desenho, né, de como que é essa filosofia. E, assim, é uma filosofia, né, oriental, não que ela se aplique totalmente ao Ocidente, mas tem um propósito muito bacana na mensagem. Sim. Óbvio que para você achar o seu propósito, tem muitas questões ali, né, individual de cada um. Sim. Cada um tem que saber de onde veio. Tem a questão social, né, que a gente lida também no Brasil. Tem pessoas que têm pouco acesso a ferramentas. Mas é você entender um pouco do que você tem na sua mão, né? As ferramentas que você tem na sua mão. O que você consegue fazer com elas. A gente vê empreendedores na rua, né? Sim. Pessoas vendendo bala no farol. Cara, eu vi até um empreendedor que eu achei muito massa. Até coloquei até no Constellice, que era um cara que ele vendia ração de cachorro para
pessoas que queriam ajudar cachorros que estavam em situação de rua. Olha a ideia do cara. Ele falou, ó, pega aqui a ração, você me dá, sei lá, R$5, você me ajuda e você vai fazer uma boa ação também. Eu achei muito legal e, assim, tem várias criatividades ali que surgem. O brasileiro, ele é criativo. Muito. E isso favorece muito ele se reinventar, né? Mesmo ele com poucas ferramentas, ele consegue, cara, dar um jeito. É impressionante. E sempre com um sorriso no rosto. Isso que é incrível. A alegria do nosso povo é maravilhosa, né? E assim, Diego, se você pudesse fechar com uma mensagem pra galera, essa parte de empreendedorismo, assim, falar assim, pra pessoa que tá vendo a gente, falar, putz, eu tô com medo, tô com receio, o que você deixaria de mensagem pra essa galera? Talvez, para mim, o que eu posso passar de mensagem é que eu estaria muito, mas muito infeliz e insatisfeito se eu ficasse na zona de conforto, se eu tivesse medo e de arriscar. Então, eu cito até um exemplo de quando eu era adolescente. Eu era apaixonadinho por uma menina e nunca cheguei nela e falei. Então, eu levei isso comigo durante um bom tempo. Por quê? Porque era melhor ter levado um não do que não ter falado. Então, o empreendedorismo é isso. Não deixa de chegar nessa menininha ou nesse menininho que vocês queiram. Dê a cara, confie em você. Quanto mais dá errado, mais você vai aprender, mais uma hora você acerta. A gente só não pode chegar ao ponto de investir, por exemplo, dar um all-in. Vou investir tudo nesse negócio. Sim. E se eu perder, não tem como me levantar. Tem que ter só esse cuidado. Né? Você tem que arriscar? Tem, mas não pode ser um risco tão grande que você não consiga mais levantar. Cálculo de risco ali, né? Exatamente. Calcular os riscos e tal. Mas... A questão do planejamento financeiro, né? Que você falou. Sim. Mas é isso. Eu seria muito infeliz se eu não tivesse dado esse passo. Massa, muito bom.